Fala pessoal, uma ajuda para quem quer fazer animações aqui no Unity. Eu já criei um projeto 2D novo, eu não importei nada ainda, está totalmente zerado. Então o primeiro passo é, a gente precisa importar as imagens aqui para o Unity que representam a nossa animação. Eu já deixei separado aqui duas pastinhas, tá? De um personagem caminhando, deixa eu dar 2 cliques aqui para mostrar para vocês, tá? É esse personagemzinho. Se eu selecionar aqui tudo, né, e colocar em abrir, e se eu começar a colocar para o lado, vocês vão ver que ele representa um personagem andando. E o mesmo personagem aqui atacando, tá bom? Então é esse carinha que a gente vai usar nesse tutorial. Bom, para a gente importar aqui para dentro do Unity, basta a gente selecionar essas duas pastas, clicar, arrastar e soltar aqui dentro do workspace do Unity. Então eu não estou fazendo nenhuma organização de pastas aqui por enquanto, porque é só uma demonstração para vocês verem como é que funciona a animação aqui dentro do Unity. Bom, para a gente animar esse personagem aqui dentro, existem alguns caminhos que o Unity deixa disponível para a gente fazer isso. Eu vou mostrar aqui 3 caminhos diferentes, tá? O primeiro desses caminhos é um pouquinho mais complicado, tá? A gente vai fazer algumas parametrizações, mas é legal para a gente ver, para a gente entender como é que funciona a animação aqui dentro da ferramenta do Unity, tá? Então assim, logo na sequência eu vou mostrar uma forma que é bem simplesinha, bem rapidinha, só clicar e arrastar e já vai estar pronto. Então, vamos começar da forma mais demorada, só para a gente entender e com calma, para a gente entendendo o que é cada coisa. Então, para a gente começar, botão direito aqui nesse espaço, tá? Dá um Create Animator Controller. Ele vai criar esse ícone aqui. A gente pode dar um nome qualquer, tá? Eu vou chamar aqui de Animator por enquanto. Se eu der 2 cliques nesse ícone, ele tem que abrir essa abinha aqui chamada de Animator. Se não abrir essa aba aqui para vocês, vocês podem vir aqui em Window, Animation, Animator, que é essa segunda opção aqui, tá? E o que esse Animator aqui faz? Ele é responsável por gerenciar as nossas animações. Então, por exemplo, eu não importei aqui um personagem caminhando e outro atacando, então, assim, esse Animator ele vai gerenciar essas animações aqui dentro. Então, a troca entre um personagem caminhando e um personagem atacando, tá? Então, ele é o grande controlador de animações. Para a gente fazer uma animação, a gente tem que criar aqui um animation, tá? Para a gente fazer isso, botão direito aqui dentro do workspace, a gente vai em Create e logo abaixo do Animator Controller vai ter um Animation, tá? São coisas diferentes. Quando a gente clicar, ele vai criar esse ícone e aqui sim é a nossa animação. E nessa animação eu vou dar o mesmo nome para essa primeira pastinha aqui, chamada de Walk, tá? Que vai ser nosso personagem caminhando. Se eu der 2 cliques nesse ícone, ele precisa abrir essa abinha aqui, ó. Ela abriu para cá, eu só vou pegar, arrastar e trazer aqui pro ladinho, para ficar do lado do Animator, que é a nossa linha do tempo, né? A nossa timeline da nossa animação. Se não abrir essa aba aqui para vocês, só vir aqui um Window, Animation e logo no primeiro Animation, ou usar o shortcut Ctrl 6, beleza? Outra coisa que é importante aqui dentro dessa animação, aqui no inspetor ele vai abrir algumas opções, mas tem uma opção que é bem importante pra gente, que é esse Loop Time aqui. A gente precisa deixar ele checado, tá? O que esse carinha faz? Ele vai deixar a nossa animação em loop. Então assim, quando chegar na última sequência de imagens, ele vai voltar para a primeira sequência. E isso pra gente é bem importante, tá? Então deixem aqui checado. Agora, voltando para a aba Animator, por enquanto vocês vão ver que ele não tem nada, né? Só tem essas 3 caixinhas aqui. Para a gente linkar um Animator a um Animation, como que a gente faz? Botão direito, Create State, Empty, tá? Automaticamente ele já criou uma setinha aqui desse Entry que tá verdinho para uma setinha meio laranjinha chamada New State. Basicamente, o que isso está falando? Ele está falando o seguinte, que quando o Game Object aparecer em cena, a primeira animação que ele vai executar é essa daqui. Então assim, a gente vai configurar uma animação aqui, tá?
Então a gente dá 2 cliques nesse cara, vai aparecer aqui no inspetor essa abinha e a gente vai alterar o nome dela, a gente vai chamar de Walk. Por enquanto, ó, aí vocês veem que aqui mudou, tá, para o nome de Walk. Por enquanto, esse cara ainda não é esse cara aqui, tá? Não é essa animação. Para a gente fazer o link de fato, a gente vem aqui nessa opção chamada Motion. Nesse Motion, a gente clica nessa bolinha e vai aparecer o mesmo ícone aqui, ó, Walk, Walk. E aí sim, a gente está linkando o nosso controlador à nossa animação. Fechou? Beleza, tá tudo configurado. Lembrando, galera, que esse é o caminho mais demorado, tá? Eu só estou passando por esse caminho para vocês entenderem o que é cada aba, o que cada aba faz, para que a gente consiga ter uma compreensão melhor. Eu já vou mostrar para vocês como a gente faz isso aqui bem rápido, tá? Bom, para a gente continuar, a gente precisa agora ter um Game Object em cena para que a gente consiga animar, tá? E o que é um Game Object? Nada mais, nada menos é um asset, tá? Então eu vou clicar aqui dar 2 cliques aqui nessa pastinha. Vocês vão ver que vai aparecer as nossas imagens aqui do nosso cavaleiro caminhando. Vou fechar aqui. Simplesmente seleciona essa primeira imagem, arrasta aqui para a cena. Então a gente tem um Game Object em cena. Quando a gente clicar aqui, vocês vão ver que no inspetor ele também vai ter vários componentes. Geralmente a gente tem um componente de Transformer e para esse Game Object em específico, por ser uma imagem, ele tem um Sprite Render. E aqui nesse Add Componente a gente pode adicionar outros componentes. A gente precisa achar um componente chamado Animator, porque agora a gente quer linkar esse Game Object a esse animador, para que ele possa controlar a animação caminhando. A gente vai chegar lá. Ó, então, Add Component, vocês podem vir aqui nessa abinha de busca, a digitar Animator, tá? Ele vai aparecer aqui com esse ícone, dá um clique nele e vai aparecer essas opções pra gente. Por enquanto, a opção mais importante é essa de Controller. A gente então, deixa eu voltar aqui pro Asset, vai clicar nessa bolinha e vai selecionar esse ícone aqui, ó, Animator. Tá vendo? Que esse Animator aqui é o mesmo daqui. Então, agora a gente selecionou, fechou. Então a gente tem um Animator controlando uma animação e a gente tem um Game Object que tem um Animator aqui, que é esse mesmo cara. Então assim, agora a gente tem tudo configurado e a gente já pode começar a trazer as nossas imagens para que possam ser animadas aqui, beleza? Eu já vou mostrar para vocês como a gente configura isso daqui em 2 cliques, mas antes disso, vamos voltar aqui para a abinha Animation, tá? E a gente vai selecionar as imagens que representam o nosso cavaleiro andando. Seleciona o primeiro, Shift, seleciona o último, clica, segura e arrasta aqui para a timeline e solta. Eu vou puxar aqui só para a gente conseguir visualizar a nossa animação. Eu vou voltar aqui para a abinha de cena e vai aparecer aqui meu cavaleiro. Eu vou dar um scroll do mouse aqui para cima, só para aproximar. Se eu der play, vocês vão ver que ele já está correndo desenfreadamente. Para a gente controlar aqui a velocidade da animação, é só a gente mudar aqui os valores em samples. Se eu mudar aqui para um valor menor, por exemplo 20, você vai ver que ele já diminui a velocidade. Vou deixar aqui, ó, ele tem 6 quadros, vou deixar 6 quadros aqui, 6 samples, então a gente consegue ver perfeitamente aqui nosso personagem animando. Eu vou selecionar aqui também esse grid, só para a gente conseguir visualizar de uma forma mais clara, tá? Então a gente tem já nosso personagem caminhando. Então esse é o caminho que é mais demorado, pessoal. Vamos só revisar. A gente acabou criando aqui na raiz um Animator, tá? Deu 2 cliques, abriu essa abinha aqui. Deixa eu dar 2 cliques para voltar. A gente linkou uma animação que a gente criou logo na sequência. A gente deixou em loop time. Nesse Animator a gente criou um estado. Nesse estado a gente linkou o motion, que é a nossa animação, ao entry. Então assim, sempre que começar aqui a gente der um play aqui no nosso jogo, ele já vai começar com essa animação. E se a gente precisar colocar uma segunda animação, a gente precisa fazer tudo isso de novo? Não, já está tudo configurado, a única coisa que a gente precisa fazer é adicionar novas animações. A gente pode fazer isso
ou vindo aqui, dando um create state empty, tá? Que é um caminho que nem a gente fez. Aí aqui a gente faz todo aquele passo, cria um animation, que nem a gente criou pro walk, beleza? Ou a gente pode vir aqui na abinha animation e aqui dar um create new clip. No create new clip, a gente já tem a opção de criar nossa segunda animação. Então eu vou dar um nome para essa segunda animação de ataque, tá? Eu só vou renomear aqui. Então vou chamar de ataque e vou clicar em salvar. Ó, vocês vão ver que a linha do tempo já ficou zerada novamente. Aqui no Animator ele já criou um estado vazio chamado ataque, tá? E assim, se a gente voltar aqui em Project, vocês vão ver que ele também já criou nosso ícone chamado ataque. Então é um caminho bem mais simples para a gente fazer. Agora é a mesma coisa que a gente fez pro walk. Abre a pastinha onde tem nossas imagens do ataque, tá? Deixa eu fechar aqui. Seleciona o primeiro, Shift, seleciona o último, clica e arrasta aqui para cima. Vou puxar aqui para baixo de novo para a gente visualizar a nossa animação. Se a gente der play, agora a gente vê nosso personagem atacando. E assim como o outro, a gente pode mudar a velocidade dos samples, tá? Eu vou deixar aqui em 6, para deixar bem lentinho. E aqui a gente tem nossa animação atacando e a nossa animação caminhando. Então, play caminhando e play atacando. Bom, galera, esse é um caminho bem demorado, tá? Então, assim, é mais para ajudar a gente a entender o que é um animation, o que é um animator. E espero que eu tenha deixado bem claro para vocês e ter ajudado nessa parte. Agora, vou mostrar para vocês um caminho bem simples para a gente poder fazer isso. Primeira forma, que é bem simples, eu vou trazer para cá o animation, tá bom? Tem o animator animation, eu vou deletar esse carinha aqui. Eu vou voltar aqui em Assets e vou deletar o Animator e as animações que a gente criou. Beleza? Deletei, não tem nada aqui no Animator e não tem nada no Animation. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos trazer pelo menos um asset, pode ser qualquer asset, não tem problema, tá? Aqui para dentro da nossa cena para a gente criar um Game Object. Quando a gente clica nesse Game Object que a gente importou aqui para dentro da cena, se a gente vir aqui na abinha Animation, vocês vão ver que vai ter esse botão aqui agora. E vai estar falando o seguinte, para a gente começar uma animação do Nightwalk 01, né, que é nosso Game Object que está aqui em cena, cria um Animator e um Animation Clip, que é aquilo que a gente já fez lá, né? Que é um Animator e um Animation Clip. Bom, a gente clica no Create e a gente vai dar um nome para nossa animação, tá? Não para o nosso Animator. Então, para nossa primeira animação, eu vou dar o nome de Walk. Automaticamente, ele já vai ver que não tem nenhum Animator, aquilo que é o controlador criado, e já vai criar um pra gente. Então, eu dei um salvar. Opa, ele está indo para a pasta. Deixa eu colocar aqui de novo o nome da animação, que é o Walk. Vou dar um salvar. Se eu voltar aqui para o Assets, para a raiz, vocês vão ver que ele já criou aquele mesmo ícone, que é o nosso Animator, tá? E já criou também um Walk, que é a nossa animação. Então, deixa eu arrastar aqui para cima. Então, aqui, vocês vão ver que já está tudo configurado. Aqui no nosso Game Object, ele já tem um componente chamado Animator, ele já colocou o Nightwalk, que é o nosso controlador, aqui, tá? Linkado, e dentro do nosso Animator, ele já está controlando a nossa animação, e já está disponível para a gente trabalhar. Então assim, se eu pegar o meu Walk, selecionar o primeiro, selecionar o segundo, arrastar aqui para cima, deixa eu baixar aqui, vocês vão ver que já está tudo configurado. Se eu der um play, ó, só mudar aqui a velocidade dos samples e já está tudo funcionando. Existe também uma terceira forma que é ainda mais rápida do que isso. Vou mostrar para vocês agora. Então vou vir aqui, vou deletar Project, Assets, deleto primeiro, deleto segundo, não tem mais nada, tá? Como se a gente estivesse começando agora. Se a gente quiser animar agora, o que a gente faz? Bem rapidinho. Abre a pasta da nossa animação, seleciona o primeiro, seleciona o segundo, seleciona o último frame, clica e arrasta aqui para dentro da nossa view. Soltou, ele já vai falar para a gente criar uma animação, tá, gente? Eu vou selecionar só a pastinha raiz, né, que a gente estava trabalhando, que é o Assets, e vou dar um nome. O nome que eu vou dar para essa animação, Walk, que nem a gente tinha criado das outras vezes. Clica em salvar, automaticamente ele já criou nosso Game Object, já criou nosso componente Animator, já linkou
com um controlador que é importante, que ele também já criou aqui, já criou uma animação e essa animação já tem todas as imagens aqui importadas e já tem 12 samples conforme, né, o padrãozinho que ele deixou. Se a gente clicar aqui, ó, no nosso Game Object, a gente já tem o play disponível e ele já está animado. Então assim, é bem simples fazer dessa forma. E se a gente precisar fazer nossa segunda animação? É tão simples quanto essa agora. Vamos voltar aqui no nosso project, seleciona o ataque, seleciona a primeira imagem, seleciona a última, clica e arrasta aqui para dentro. Soltou, ele também vai pedir para a gente criar um nome, dar um nome para nossa animação. Eu vou voltar também para a raiz do projeto, onde tem nosso Walk Animator, tá? Depois no projeto de vocês podem escolher o melhor lugar, né? Geralmente a galera cria uma pastinha chamada Animator e joga tudo lá, né? Cria uma pasta Player e dentro da pasta Player cria uma pasta chamada Animator e coloca tudo lá dentro, tá? Só tô fazendo na raiz para ficar bem mais simples. Eu vou dar o nome para essa animação de ataque, vou dar salvar e automaticamente, se a gente vir aqui em Animation, você vai ver que ele tem um walk e tem um ataque. Então você dá um play, ele já está atacando e já está caminhando também. Então assim, a primeira forma é mais para a gente entender o que é um animator, o que é um animation. Eu espero que isso ajude vocês no projeto de vocês, tá? E assim, existem outros caminhos, né, que a gente pode chegar também nesse resultado. É possível também fazer, de vez a gente fazer uma sequência de imagens, usar um sprite sheet, ou usar uma ferramenta de cutout, né, que controla bones, que eu também quero trazer aqui no canal, como o Spine Pro, tá? Que é bem legal. Então assim, espero que isso tenha ajudado vocês. Num próximo vídeo eu vou trazer como que faz uma animação usando sprite sheets, usando esse mesmo personagem. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até um próximo vídeo. Valeu!